A impressão que eu tenho e a impressão que essa situação que vive o São Paulo me passa, me faz lembrar muito do sapo na água quente. Vocês sabem a história do sapo na água quente, né? Se você pega uma panela fervendo e com água fervendo e você joga o sapo, é claro que ele vai pular dali. Agora, se você põe a panela com a água normal, põe o sapo dentro, liga lá, ninguém vai fazer isso com o sapo, pelo amor de Deus, não estou dando ideia para ninguém, hein? Mas se você deixa o sapo lá com a água fervendo ao pouco, ele vai morrer lá dentro. O Zubeldia me parece o sapo que está sendo fervido, né? E que se ferve, na verdade. Ele tem a consciência de que ele mesmo faz mal para ele. Por que eu estou dizendo tudo isso? Independente do pífio, independente do fraco daquilo que ele tem apresentado, um ano no São Paulo, né? O sapo tá lá naquela panela e você sabe que uma hora ele vai morrer, uma hora ele vai sair dali. Não tem como ser mantido. Existem outros casos, por exemplo, o Grêmio contratou um cara aí e já mandou o cara embora. O Corinthians, daqui a pouco vai mandar o Ramon Dias embora, tendo sido campeão paulista, inclusive. O Mano Menezes foi mandado embora, o time começou a jogar diferente de um jogo para o outro na mão do Renato Gaúcho. Se você perguntar se eu concordo com essa mudança e essa transformação de treinador, né? Eu vou dizer para você que não. Agora, se você falar para mim, Rony, mas é o futebol brasileiro, eu vou concordar com você. E não é só o futebol brasileiro, não. É o futebol no mundo todo que é assim. Infelizmente, cai na mão do treinador. O incompetente do diretor que contratou essa tranqueira de treinador, ele não cai. O incompetente do diretor que contrata jogador, se contratou esse monte de tranqueira, ele também não cai. Por quê? Porque são cargos políticos, né? Então, assim, ninguém manda o diretor de futebol embora porque ele já contratou não sei quantos técnicos e só um deu certo num campeonato que foi a Copa do Brasil. Mostra que ele é incompetente quando ele contrata alguém que é incompetente. O Zubeldia, senhores, ele não está no momento que nem ontem falaram para mim, mas o time parece que jogou um pouco melhor. Ele não está em tempo de jogar um pouco melhor, senhores. Jogar um pouco melhor já tinha que ter acontecido há 6 meses atrás. Quase um ano atrás. Ele tem que jogar muito melhor. Agora, como ele vai fazer isso é problema dele. O pior é a diretoria do São Paulo manter o treinador em detrimento da campanha do São Paulo, em detrimento daquilo que acontece no São Paulo. Porque o São Paulo de 12 pontos ganhou 4, gente. Isso é um absurdo. E eu sei, eu vou cravar aqui, ele não vai ficar, senhores, vocês sabem disso. E por que já não resolve essa situação? Porque são incompetentes. Porque não estão preocupados com a situação do São Paulo Futebol Clube. E o Zubeldia continua com seus chiliques, continua achando que é a última bolachinha do pacote, junto com seus guerreiros que ficam lá em campo se arrastando boa parte do tempo do jogo. Ronel Thierry, São Paulo, raiz na área. Eu não tinha visto essa questão que aconteceu com o Gabriel Sá, não tinha visto. Senhores, é o seguinte, tem coisa que eu discordo do Gabriel, tem coisa que eu concordo com o Gabriel. Como tudo na vida. Como tem um monte de coisa que vocês discordam de mim e coisas que vocês concordam comigo. Porque é assim a vida. E, logicamente, a gente vai tentar tratar isso com todo o respeito que cabem essas relações. Não conheço pessoalmente, tenho referências muito legais dele, de quem eu confio, né? Enfim, mas eu não tô aqui para julgar A e para julgar B. Agora eu vou falar uma coisa para vocês. O sapo fervendo do Zubeldia, ele ontem perdeu mais uma chance de pelo menos tentar se segurar no cipó do abismo que ele está, né? Quando ele abre a discussão para a pergunta do Gabriel Dias, você fala, cara, ele está completamente perdido. Ele está completamente perdido. Por quê, senhores? Agora a gente vai fazer o DNA, pelo menos o que eu vi daquilo, né? Sim, ele faz uma pergunta pertinente. Todo mundo viu os jogadores batendo boca lá e o Alan quase indo para cima do gigante André Silva, né? Olha o nível do futebol de São Paulo. Então, assim, primeiro, aquilo mostra o seguinte, a coisa não tá boa lá dentro. Alguma novidade para vocês? Eu tenho certeza que não, porque para mim nenhuma. Segunda coisa, senhores, os jogadores vão lá, vão fazer a discussão, aquela coisa toda, falar de marcação, e o Alan Franco tá certíssimo. De novo, hein?
Eu vou falar. O que o Alan Franco fez ontem, ele está avalizando aquilo que eu tenho falado aqui. Ah, o Alan Franco escuta você, Rony? Claro que não. Ninguém, pouca gente me escuta, só vocês aí, que tem a paciência. Porque, gente, o São Paulo está sendo sufocado na sua área. Não é de hoje. O São Paulo está sendo sufocado. Isso não tem nada a ver com falta de jogador, Oscar, Lucas. Não tem nada a ver com isso. Isso tem a ver com a armação pífia que esse técnico, que esse inventor, que esse pardal tem do time, da visão que ele tem do time. Não se trata de peça, se trata de posicionamento. Então o Alan Franco estava dizendo o seguinte, gente, a bola não parava lá na frente. A bola não saía dali os caras vinham com tudo para cima da gente. Os caras chegam em avalanche na área do São Paulo. Por quê? Porque não tem meio de campo, gente. Então assim, ele é burro. E aí ele complica a atuação do time. E o Alan Franco, acredito eu, pelo que eu vi ali, foi cobrar o Luciano, o ataque do quê? Gente, vocês têm que acompanhar. Porque senão a gente vai estar no sufoco. Não é isso, senhores? Pois bem, aí o treinador, diante da pergunta, em vez de dar uma resposta, claro, olha gente, eu não vi o que aconteceu, mas vou conversar com o grupo a respeito disso. Por um lado eu acho interessante a cobrança, por outro eu preciso ver qual foi o nível da cobrança, e a gente vai conversar coisas que acontecem numa partida. Não é simples você dizer isso, não. Não. Ele quis dar o chilique, que é o tradicional dele, né? Chiliquento. Ele quis aproveitar da situação para jogar uma cortina de fumaça em cima, rebatendo da maneira ignorante que ele rebateu, né? E ainda foi extremamente mal educado e descortês. Ô Zubá, mas o Abel Ferreira é assim. Alguém vai falar, tenho certeza. O Abel Ferreira, a única diferença do Abel Ferreira para você são os 200 troféus que ele tem no Palmeiras. Só isso. Só isso. E você isso aqui, ó. 0 no São Paulo. Entende? Então, assim, desnecessário, completamente incabível, e eu não estou aqui para fazer defesa ao Gabriel de forma alguma, mas ao mesmo tempo, ou para olhar a situação e achar extremamente dele. E o Gabriel, ele foi até educado ali, ele não ficou retrucando, porque talvez se fosse eu ali, a gente ia se pegar na porrada ali, ia ser um pós-jogo sensacional, ia ser uma coisa do outro mundo, né? Mas assim, ele foi deselegante, ele foi desonesto. Só que tudo isso mostra o que ele vive no São Paulo. A situação que ele está no São Paulo. Né? Que é uma situação insustentável. Só sustenta ele o tranqueira do diretor de futebol e o fanfarrão do presidente. São os únicos que sustentam ele. E algum outro baba-ovo aí, lambisaco, da diretoria, que recebe benesses também, para ficar... né, defendendo essa situação. O São Paulo está indo pro buraco e os caras querem fazer bonitinho com o Zubeldia. É isso que a gente vê. Não bastasse isso, como eu falei, essa situação desagradável, né, essa arrogância explícita de um treinador fraco que diante de uma colocação e de uma pergunta mostrou o tamanho que ele tem, né? Ele quer descaracterizar o repórter, ele quer jogar o repórter no... Eu não sou defensor de repórter também não, hein, gente? Mas aquela situação específica, e tem gente ainda que eu ouvi falar, mas o Gabriel quis, como é que é? Quis tumultuar o ambiente. Gente, pensa um pouco nisso, gente. Pensa um pouco antes de falar, gente. Tumultuar o ambiente do São Paulo. É isso? O Gabriel vai tumultuar o ambiente no São Paulo. Alguém acha aí que o ambiente está uma paz e uma harmonia maravilhosa? E que a pergunta do Gabriel vai... Gente, pelo amor de Deus... Vamos se aprofundar um pouquinho mais na linha de raciocínio e de pensamento do que acontece no futebol, mesmo que no futebol não caiba isso, né? Portanto, Zubeldia, duas coisas. Se é o zumbi do Morumbi, eu já falei isso. É o zumbi o dia. Só falta saber o dia que você vai cair, né? Já era para ter caído já, se não fosse esses baba-ovo aí que te protegem, né? Porque senão vem gente também falar que a torcida está pressionando demais. Que a torcida está exigente demais, um absurdo isso, um absurdo. O torcedor vê a melancolia que viu, mesmo alguém dizendo, mas jogou um pouco melhor. Repito, senhores, o São Paulo não está em condição de jogar um pouco melhor. Um pouco melhor não muda nada na história do São Paulo. Ou esse cara sai da UTI e corre uma maratona, ou ele não presta para o São Paulo Futebol Clube. Sabe por quê? O São Paulo Futebol Clube é para ontem. Em primeiro lugar está o São Paulo Futebol Clube.
e não a proteção a esse treinador fraco e arrogante e a esses jogadores bunda mole, que independente da fraqueza do seu treinador, deveriam jogar um pouquinho mais de bola. Mas tem muita gente ali que está encostada, hein? Que negócio absurdo. Ah, claro que eu não vou esquecer do meu diretor de futebol, um fanfarrão, porque ele foi responsável por contratar essa tranqueira, portanto ele devia sair junto, era o mínimo a fazer. E o presidente, ó, devia passar um zíper na boca também, porque já era para estar impeachmentado pelo trabalho péssimo que faz no São Paulo faz tempo. Ronel Thierry, São Paulo Raiz na área, um abraço.